Graça e paz, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Glória a Deus. Espero encontrar todos com paz, com saúde, com muita alegria. Vamos compartilhar um texto da palavra do Senhor aqui no nosso culto de oração. Amém? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, do verso 6 ao verso de número 8, que diz assim o texto: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia, glória a Deus. Tratar de um tema que tem sido aí muito falado nos últimos dias, que é acerca da ansiedade. A ansiedade hoje ela é um fato. Ela tem sido drama para muitas pessoas, e eu ouvi uma reportagem que só nos Estados Unidos cresceu muito o número de pessoas com distúrbios emocionais, como depressão, surtos, psicose. Tudo isso deriva da ansiedade. Alguns estudiosos dizem que a ansiedade ela é a mãe de todas as neuroses. Todas as doenças psíquicas passam pela ansiedade. E a ansiedade hoje ela é uma doença muito, podemos dizer que ela é uma doença assim, muito democrática, porque ela atinge todas as gerações, né? Ela atinge o velho, o jovem, a criança, ela atinge o pobre, o rico, o negro, o branco, o asiático, o latino, o americano. Então ela abrange todas essas camadas sociais. E infelizmente muitas pessoas têm sofrido com a tal da ansiedade. A ansiedade, a própria palavra ansiedade no grego significa enforcar, estrangular, sufocar. Então você imagina como que deve ser para uma pessoa viver com um quadro de ansiedade. É a mesma coisa dela tentar respirar, tentar viver e não conseguir. Queridos, o apóstolo Paulo está nos dando aqui alguns sentidos, algumas orientações acerca da ansiedade, o que nós devemos fazer para contê-la, o que nós devemos fazer para não cair neste mal. Veja que no início do versículo 6 ele diz que não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma pode tirar o nosso foco, coisa alguma pode determinar que nós venhamos a viver dessa forma. E a ansiedade ela é terrível porque ela nos impede de viver o presente, porque nós ficamos pensando muito no futuro. E está comprovado que 70% dos assuntos que nós ficamos ali ansiosos para que fossem resolvidos, 70% deles nem serão resolvidos porque também não existirão, infelizmente. Então a gente se preocupa com muitas coisas à toa, por antecipação. É sofrer por antecipação, ansiedade. Essa é a grande verdade. O apóstolo Paulo nos dá algumas orientações, como a primeira orientação que ele nos dá é que nós devemos orar corretamente. Ele diz lá que não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas súplicas. Porque antes mesmo de nós apresentarmos as nossas ansiedades, os nossos medos para o Senhor, o que nós fazemos? Nós começamos a sofrer com eles. Nós sofremos com eles e muitas vezes nós esquecemos de meditar
de orar. E muitas vezes nós esquecemos de contemplar que nós temos um Deus que é tremendo e grandioso. A ansiedade nos impede de fazer isso. Por isso Paulo nos dá essa orientação de nós orarmos corretamente, ou seja, nós temos que colocar diante de Deus para que sejam conhecidas as nossas ansiedades. Muitos vão colocar as suas ansiedades aonde? Nas redes sociais. Muitos vão fazer ser conhecidas as suas ansiedades aonde? Nas rodas de amigos, de pessoas que talvez não pode trazer a cura, não pode trazer a resposta. Mas se nós colocarmos as nossas ansiedades em primeiro lugar nas mãos do Senhor, já vai ser um alívio tremendo nas nossas vidas. Por quê? Porque nós temos que perceber, queridos, o tamanho do nosso Deus, a imensidão do nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, entrega, que sejam conhecidas pelo Senhor as vossas ansiedades. O apóstolo Pedro, ele vai mais adiante. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz assim, lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. O termo lançar é arremessar, é você despojar, é você largar e você dar um jeito de colocar isso diante do Senhor de qualquer forma, para você parar de estar sofrendo com isso. Então, as orações, querido, a oração ela é um diálogo. A oração é algo que pode tirar de você essa ansiedade, descarregar essa amargura, esse anseio da sua alma pelas coisas que ainda não aconteceram. Então o apóstolo Paulo nos dá essa instrução de, antes de tudo, nós colocarmos diante dele as nossas ansiedades. Antes de colocarmos nas mãos dos homens, antes de colocarmos nas redes sociais, antes de tentarmos deixar até mesmo dentro de nós isso nos corroer, nós devemos colocar isso na presença do Senhor. Isso o apóstolo Paulo fala no versículo de número 6, né? Para que seja conhecidas essas ansiedades diante de Deus, através das súplicas, das petições e da oração. Isso é o que nós devemos fazer, amados. Se você está sofrendo nesse instante, coloque diante do Senhor, que seja conhecida essa sua ansiedade, que ela seja conhecida. Coloque diante do Senhor, Senhor, eu estou ansioso por causa disto, e eu creio que será um alívio para você, esse diálogo com o Senhor, esse lançar sobre Ele essa ansiedade, fazer conhecida tudo isso. Amém? Um segundo ensinamento do apóstolo Paulo é o pensar corretamente. Pensar corretamente está aqui no verso de número 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. A ansiedade, amados, nada mais é do que o fruto de um pensamento errado. Fruto de um pensamento errado, a ansiedade. E existem maneiras de nós estarmos disciplinando a nossa mente para que nós não venhamos a cair nisso. O apóstolo Paulo coloca aqui algumas formas da qual nós devemos disciplinar nossa mente. Que nós devemos ser honesto, justo, puro, amável e de boa fama. E quando a nossa mente ela é regida pelos princípios de Deus, não há espaço para ansiedade. Quando a nossa mente está sendo regida pelos princípios de Deus, não há espaço para ela. Quando a nossa mente tem todo esse aparato aqui que o apóstolo Paulo coloca aqui para nós como remédio para a ansiedade, eu creio que nós devemos aí colocar o nosso foco, nossa mente,
princípios de Deus. E, contudo, quando nós desviamos o foco de Deus e focamos nos problemas, aí a ansiedade vem, e vem com ela também as doenças subsequentes a ela, que é depressão, surto e até desejo de suicídio. Então nós temos que tomar muito cuidado no que pensamos. O apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos pensar corretamente e que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, que isso ocupe o nosso pensamento. Nós não devemos ocupar nossas mentes com desgraças antecipadas que ainda não aconteceram, com premonições. Então vamos ocupar a nossa mente com tudo que é amável, com tudo que é de boa fama, com tudo que é respeitável, com tudo que é justo, com tudo que é a virtude, e que seja isso que ocupe o vosso pensamento nesses dias difíceis que nós estamos passando hoje. Eu sei que a maioria das pessoas estão dentro das suas casas, há uma dificuldade muito grande talvez de fazer algumas tarefas que venham aí trazer algum benefício mental, mas eu digo para você, não abandone os princípios, não abandone a sua leitura bíblica, não abandone os seus devocionais, não abandone o seu diálogo com Deus, para que você não seja vítima dessa praga desses últimos dias aí, desses últimos tempos, a ansiedade. Um outro conselho que o apóstolo Paulo dá é o conselho de nós, quando orarmos, venhamos a agir corretamente. É o verso número 7, que diz assim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus. Eu creio, querido, que quando a paz de Deus chega, a ansiedade vai embora. Quando a paz de Deus toma o nosso entendimento, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele guarda o nosso coração de anseios, ele guarda a nossa mente de tudo quanto é, tudo aquilo que vem para nos tirar o foco, nos tirar a paz. Então essa paz de Cristo, que vai além do nosso entendimento, vai além do entendimento humano, vai além do entendimento científico, é ela que tem que estar dentro de nós. E o apóstolo Paulo, ele é enfático em dizer que ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, ou seja, a ansiedade não vai adentrar, porque onde ela bater, ela vai encontrar a paz de Cristo no nosso coração, na nossa mente, e com isso não haverá espaço para ela. Mas com isso, precisamos estar com a nossa mente ocupada pelos princípios de Deus, precisamos estar com o nosso tempo ocupado também com orações, súplicas, colocando diante dele aquilo que nos anseia e também pensando corretamente, para que tudo isso seja sanado nas nossas vidas, para que isso não atinja as nossas vidas. Jesus, certa feita, pregou no Sermão da Montanha para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. E até mesmo ele dá aqui alguns ensinamentos que hoje alguns doutores, a própria ciência, no caso de uma pessoa ansiosa, no caso de uma pessoa depressiva, se tornou até mesmo um remédio. Quando Jesus fala assim, olha, olhai os pássaros, olhai os lírios do campo, Jesus ali, ele está não só dando algumas instruções de que os pássaros não têm o que comer e o Senhor os alimenta, não está só dizendo que os lírios do campo se vestem e tal, e mostrando assim um lado de provisão, mas Jesus também está mostrando ali um lado que a natureza de Deus, a criação de Deus, ela é para ser observada. E nessa observação nós conseguimos ter paz, porque isso já é um diagnóstico dos grandes doutores que
quando alguém é acometido de ansiedade, de depressão, a primeira coisa que eles falam: olha, vai viajar um pouco, vai olhar a natureza, vai caminhar, vai andar desce a serra, vai para a praia. Ou seja, já é um diagnóstico da qual os próprios médicos davam, que Jesus já dava há muitos e muitos anos atrás. Por isso que Jesus é o médico dos médicos. Antes mesmo dos doutores descobrirem isso, Jesus já passava isso como um remédio para a ansiedade. Então, queridos, que nós venhamos a entender tudo isso, que a ansiedade é fruto de um pensamento errado, e não se resolve nada com a ansiedade, muito pelo contrário, se sofre antecipadamente. E eu queria concluir, trazer uma conclusão daquela passagem de Davi. Davi também estava passando por um momento de anseio na sua alma, e Davi ele observa tudo aquilo, ele traz ali pra gente uma frase bastante interessante no Salmo de número 37, se eu não me engano. Ele diz que tu cumprirás o desejo do meu coração. Salmo 37, verso 5, verso 7, ele diz que tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Ou seja, o Salmo de número 130, o Salmo 37, verso número 4, está nos dando ali que o coração de Davi estava ansioso. E os desejos do nosso coração, eles são cumpridos tanto a médio prazo, a curto prazo, como a longo prazo. Mas antes disso, há uma busca pelo Senhor, há uma busca pelo Deus Todo-Poderoso para que isso seja sanado, para que essa ansiedade seja tirada, essa vontade de que tudo se resolva o mais rápido possível. Isso causa muitos malefícios. E Deus quer tratar com isso conosco hoje. Deus quer nos abençoar, Deus quer tratar com essa enfermidade nos dias de hoje, essa ansiedade, esse medo, porque nós não podemos deixar que o nosso coração fique prisioneiro dessa ansiedade. Porque a Bíblia diz que a ansiedade do coração abate o homem. Essa é uma verdade. Provérbios 12, 25. Mas o coração tranquilo é a vida do corpo. Provérbios 14, 30. Então, que nesse instante, você que está ansioso, está até mesmo no estágio avançado da ansiedade, com depressão, com pensamentos de morte, em nome de Jesus, que o Senhor te acalme, que a tua alma seja aquietada hoje pelo Senhor, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor entre no seu coração agora e te traga calma, te traga bonança nesse instante, em nome de Jesus. Quero orar com você, abençoar a sua vida, para que você seja liberto, para que você entre no gozo do Senhor, para que você fique na paz do Senhor, para que Ele possa trabalhar na sua vida. Amém, queridos? Vamos orar? Maravilhoso e poderoso Deus, nós queremos colocar nas tuas mãos a vida do teu servo, da tua serva, que talvez por este momento tenha sido atingido, ó Pai, pela ansiedade. Tira, Senhor, esse pensamento, que é pensamento de um fruto errado, porque nós sabemos a imensidão do nosso Deus. Nosso Deus é capaz de tomar conta de tudo. O nosso Deus é capaz de tomar conta de uma alta esfera terrestre, quanto mais de nós que somos pequeninos. Mas que o Senhor visite nessa hora esse irmão, essa irmã que está passando por esse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos aprender agora com o apóstolo Paulo a colocar diante do Senhor as nossas ansiedades, a pensar corretamente, a agir corretamente. Que em nome de Jesus a tua graça e a tua paz possa adentrar esse coração nesse instante
e nos dá o ensinamento de que o Senhor cuida de nós. Dentre tantas outras coisas, o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, não permita que esse irmão e que essa irmã venha sofrer antecipadamente com esse mal, com esse estrangulamento, com essa asfixia, mas que o Senhor o liberte, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê força, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, crendo no milagre, crendo na cura e a paz de Cristo entre e adentro os corações daqueles que nos ouvem nesse instante, nessa oração, que estão orando conosco e que estão sofrendo com isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus nos abençoe, Deus dê graça, Deus dê força. E que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de todos aqueles que o temem e os livra. Em nome de Jesus. Amém. Fique em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.